que curte o meu quadro de resenha dos livros da Bíblia! Hoje vamos conversar sobre o livro de Jonas. Esse é o meu quadro de resenha, resumo, dos livros da Bíblia em geral. Então, se você procurar aqui no canal, você vai encontrar de Gênesis até Jonas. E aí, toda semana, quarta-feira, um vídeo novo dessa playlist aí pra vocês e vamos juntos até o Apocalipse. Vou deixar o link da playlist no card aqui em cima, pra depois aí que acabar o vídeo você ir lá, você pode clicar e assistir os outros vídeos se você tiver perdido algum. Desde já, antes de iniciar o vídeo, eu queria te pedir pra você, por favor, aí deixa um like aqui pra mim, aqui embaixo, só clicar aí na mãozinha do joinha. Deixa um comentário se você gostar do vídeo. E também, se você quiser, se você lembrar de alguém que tá querendo estudar a Bíblia, tá precisando estudar a Bíblia, manda aí esse vídeo, compartilha com essa pessoa, que se Deus quiser vai ser bênção na vida dela também. Então vamos lá, vamos agora dar início à história de Jonas. O livro de Jonas é um livro dos profetas menores na Bíblia. É um livro bem pequenininho, fica ali no Antigo Testamento. São 4 capítulos só. Foi escrito pelo próprio Jonas, mas não se sabe quando foi escrito, quando que aconteceu essa história. Alguns estudiosos acreditam que foi aí no século 5, 6 a.C., mas não tem como precisar exatamente. Os 4 capítulos do livro são bem curtinhos, então assim, em menos de meia hora você consegue ler o livro inteiro, assim como a maioria dos outros livros, dos profetas menores também. Então a história é a seguinte, no capítulo 1 do livro de Jonas, conta que Jonas recebeu uma ordem, uma mensagem de Deus sobre a destruição da cidade de Nínive, e Deus mandou que Jonas fosse até Nínive para levar essa mensagem de Deus para aquele povo. Porém, Jonas não queria ir para Nínive. Logo no princípio não fala por quê, ele só vai explicar o motivo disso lá no capítulo 4. Mas aí ele não queria ir para Nínive, e aí ele se arruma, vai até Jope, só que ao invés de pegar o navio para Nínive, ele pega o navio para Espanha, direção contrária, ele está fugindo daquilo que Deus mandou ele fazer. Então ele compra a passagem e entra ali no navio rumo à Espanha. Porém, no meio do caminho começa aí aquela tempestade no meio do mar, aquelas ondas enormes, e o perigo era tanto que o barco poderia partir no meio completamente. E aí o povo que estava no barco, aquele monte de marinheiros desesperado, todo mundo começou a gritar e a orar, cada um aos seus deuses, para poder pedir ali que se acalmasse a tempestade. Ninguém sabia o motivo daquela tempestade, assim, totalmente inesperada. E enquanto isso tudo acontecia, Jonas estava lá no porão do barco dormindo. E aí as pessoas naquele desespero, pegaram a carga, jogaram a carga no mar para aliviar o peso do navio, para tentar se sair melhor ali, na tempestade, até que o capitão do navio vê Jonas ali dormindo, e aí ele chega até Jonas e pergunta como que diante de toda essa tempestade você consegue dormir? Levanta, vai orar aí ao seu Deus, pede ao seu Deus para livrar a gente dessa tempestade aqui, quem sabe assim ele não nos ouça e nós não venhamos a morrer. E aí os marinheiros do barco sabiam que aquilo estava acontecendo por causa de alguém, e aí eles tiraram sortes, para saber quem era o culpado ali da tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí perguntaram para Jonas, o motivo daquilo ali, e ele disse que o motivo da tempestade era ele mesmo, porque ele estava fugindo de Deus. E aí ele fala para eles, não, então me joguem no mar, porque se vocês me jogarem no mar, na hora a tempestade vai cessar. Porém, aqueles homens não queriam jogar Jonas no mar, então eles se juntaram ali, começaram a remar forte, tentando achar ali a direção da praia, mas todo o esforço que eles faziam ali era em vão. Então, no versículo 14 de Jonas 1, diz assim, então eles oraram bem alto. Ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte por tirarmos a vida desse homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. E aí logo em seguida eles lançaram Jonas ao mar e a tempestade se acalmou e houve bonança. E aí a Bíblia diz que Deus ordenou a um grande peixe a ir lá e morder, Morder não é a palavra certa, e engolir
Jonas. E aí Jonas então ficou dentro do ventre, né, da barriga do peixe. E aí começa o capítulo 2 do livro de Jonas. O capítulo 2 conta a oração de Jonas, a oração que Jonas fez ali, ainda vivo, obviamente, dentro do ventre do peixe. Então ele orou dentro do peixe. E ele diz assim, capítulo 2, versículo 2, nova versão, tradução da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Ele fala assim: Ó Senhor Deus, na minha aflição eu clamei por socorro e tu me respondeu. Do fundo do mundo dos mortos eu gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram da minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. E aí ele reconhece que a salvação vem de Deus e diz a Deus que ele vai entoar louvores a ele, vai oferecer a ele sacrifícios. E aí o peixe vomita Jonas na praia. No capítulo 3, mais uma vez Deus manda Jonas ir a Nínive levar a mensagem dele para o povo. E então Jonas resolve, obviamente, ir para Nínive dessa vez. E a cidade de Nínive era uma cidade bem grande, a Bíblia diz que precisava de 3 dias inteiros andando para você conseguir dar a volta na cidade. E aí Jonas andou um dia inteiro na cidade, então começou a anunciar a mensagem de Deus, que dizia o seguinte: aquele povo estava no meio de pecado, estava cometendo ali uma série de maldades, então Deus iria castigar a cidade. Em 40 dias, Deus iria aniquilar de vez a cidade de Nínive. Deus terminaria com a cidade de Nínive. Porém, quando o povo ouviu aquela mensagem, o povo então começou a apresentar sinais de arrependimento e de humilhação mesmo. Eles começaram a se vestir com pano de saco, que era um ato de humilhação que era muito utilizado naquele tempo. E aí o rei, sabendo disso, ele soube, né, que o povo, da mensagem, que o povo estava se vestindo com pano de saco. O rei então também tirou o seu manto, vestiu o pano de saco, se sentou sobre cinzas e então o rei decretou que toda a cidade por um período de tempo ficaria sem comer e sem beber nada, em jejum ao Deus vivo, né? Eles já estavam usando as vestes do arrependimento, então todo o povo, e não somente o povo, mas também os animais, fizeram o jejum e ficaram sem comer e sem beber por 3 dias, esperando aí o favor, a redenção de Deus. E então, mediante aí o pedido do povo, né, o rei colocou todo mundo para orar a Deus, pedindo por misericórdia, e aí Deus resolve então poupar a cidade de Nínive e não destruí-la. E aí, por causa disso, Jonas fica muito aborrecido. Isso já é o capítulo 4 de Jonas. Jonas fica com muita raiva, que ele pede até para Deus matar ele, de tanta raiva que ele tá, porque ele levou a mensagem de Deus dizendo que Deus destruiria a cidade, mas Deus resolveu que não destruiria mais a cidade. Então ele não queria ter sido o portador e por isso ele não queria ir para Nínive. Ele diz que ele não queria ir para Nínive justamente porque ele sabia que o povo de Nínive ia se arrepender, ia abandonar os seus maus caminhos e então ele levaria a mensagem, entre aspas, né, à toa. O que obviamente não foi, porque a mensagem gerou justamente aí o arrependimento, né, de toda a nação. No caso, toda a nação se voltou para Deus após essa mensagem, né? E aí Jonas, ali naquele momento de raiva dele, ele pede para Deus tirar a vida dele. E aí Jonas saiu da cidade de Nínive e foi para um outro local onde ele poderia observar a cidade de Nínive de longe. A Bíblia diz que ele foi para o lado onde o sol nasce e ali ele ficou para observar a cidade de Nínive. E aí depois ele acabou construindo um abrigo e ficando ali, mas era muito calor. Então Deus fez crescer uma planta
para poder dar para Jonas, né, um maior conforto. Então Deus fez ali uma planta para fazer sombra em Jonas, né, para ele se sentir mais confortável ali. E Jonas ficou muito feliz com isso. Porém, no dia seguinte, Deus mandou um bicho lá para atacar a planta e a planta secou. Então Jonas ficou sem a sombra dele e aí Deus mandou um vento quente do leste e aquele vento quente na cabeça de Jonas ali queimando a cabeça dele o dia todo, e aí ele ficou chateado de novo e falou com Deus que ele queria morrer. E aí Deus fala com ele assim: Jonas, você teve pena da planta, que você não fez nada por ela, você não fez nada para ela crescer, você não fez nada por ela, e ela cresceu num dia, no dia seguinte ela morreu e você ficou com pena da planta. Quanto mais eu não ficaria aí, teria compaixão e misericórdia de uma cidade como Nínive, que tinha mais de 120 mil crianças, além de animais e do povo em geral que se arrependeu do seu pecado. E essa foi a história do livro de Jonas. Como eu falei, é uma história bem pequenininha, ela se passa apenas em 4 capítulos, mas é bem interessante assim, né? Assim como toda a palavra de Deus, né? Deus nos deixou a palavra dele com o objetivo de ser estudada, e com certeza tudo que tá ali é extremamente interessante para que a gente venha aprender cada vez mais e continuar aprendendo, né? Ao conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Enfim, esse foi o livro de Jonas. Se você gostou, não se esquece de deixar aqui pra mim um like, de deixar aqui um comentário. Semana que vem nós voltamos com o livro de Miqueias. Beijo! Deus abençoe você e sua casa. Tchau, tchau!